Olá, meus amigos. É um prazer muito grande estar realizando esse sonho hoje de inaugurar, de começar o meu canalzinho no YouTube, despretensiosamente, com o objetivo de trazer para os nossos companheiros e companheiras, para os nossos amigos, para as pessoas em geral, esclarecimentos daquilo que temos conhecimento e daquilo que possamos ajudar para que essas fake news, essas mentiras, essas distorções que estão fazendo conosco no Brasil e no mundo, possamos entender melhor, compreender melhor, saber o porquê das coisas e, principalmente, não nos deixar enganar e sermos iludidos com falsas promessas ou com esperanças de algo que não vai acontecer. Meu nome é João Carlos Ramos, eu tenho 59 anos, sou advogado, sou professor universitário, sou jornalista e, como já disse, a partir de hoje pretendo passar o pouco de que conheço, do que venho estudando nos últimos 18 anos, no que venho aprendendo e espero cada vez mais poder cooperar. Nosso canal será um canal de variedades, vai abordar vários temas, não só um segmento específico, mas será um de cotidiano, um comentário do cotidiano nosso. Hoje, por exemplo, eu pretendo conversar com os meus amigos e amigas a respeito daquilo que vem se falando muito sobre o que vem acontecendo no Brasil. Todos sabem que nos últimos 34 anos o Brasil passou por vários governos que tornaram a nossa vida muito difícil, tornaram a nossa vida muito complicada, trouxeram desemprego, trouxeram inflação, trouxeram falta de dinheiro e trouxeram péssimas administrações públicas. Nesse contexto, muito tem se falado e pouco tem se explicado. Não é o atual governo no qual eu votei, mas não estou aqui para defendê-lo e jamais se tornará um canal de defesa da atual administração. Mas a verdade é que o atual governo pegou uma casa desmontada, uma casa derrubada, e está sendo obrigado a reconstruí-la. Não adianta querer inculpar o atual governo por todas essas mazelas, por todas essas crises, por todas essas dificuldades que temos passado nesse último ano de 2019. A verdade é que esses últimos governos destroçaram o país, não levaram em conta as necessidades da população, não levaram em conta a dívida pública, que é o maior problema que nós temos. Não adianta quererem nos enganar, quererem contar histórias, quererem apontar caminhos. O maior problema do Brasil, praticamente desde que foi descoberto, chama-se dívida. Quando da passagem do período, lá antigamente, do feudalismo, ou seja, daquele tempo em que os senhores feudais eram donos de tudo e os outros eram suceranos, eram empregados, eram serviçais que não tinham muito direito e trabalhavam para esse senhor feudal. Com a passagem do feudalismo para a industrialização, o período de industrialização, principalmente começando na Inglaterra,
Os poderosos de sempre, aqueles que sempre mandam no mundo, que são os ricos, que são os que têm influência, precisavam encontrar uma maneira de manter a massa, a classe trabalhadora, a classe pobre, sob rédeas curtas. Qual foi a maneira que eles encontraram? A primeira, fazendo com que todos da família trabalhassem. A segunda, não tinha horário. A terceira, o crédito, a dívida. Com o passar do tempo, foi se criando direitos para os trabalhadores, sempre com o objetivo de mantê-los sob rédeas curtas, sob controle, fazendo aquilo que os poderosos querem. E assim, com o surgimento dos direitos dos trabalhadores, horário de trabalho, folga, descanso semanal, salário mínimo e outros direitos sociais, o crédito foi o primeiro dos direitos, foi o único que sobrou. A única maneira que eles tinham de dominar a classe operária, a classe trabalhadora, era através do crédito. Por que através do crédito? Porque é simples. Se você está devendo muito, você tem duas opções. Se você tem emprego, você se sujeita a ficar no emprego e aceita uma série de imposições do patrão para não perder o emprego e não poder pagar suas contas. Países como nos Estados Unidos, por exemplo, que é considerada a maior economia do mundo e o maior capitalismo do mundo, o americano vive para poupar para poder mandar um filho para a universidade e pagar a hipoteca da sua casa. O americano médio vive para isso, trabalha para isso. Com poucas exceções, ele consegue fazer uma aposentadoria decente. A grande maioria, como em qualquer lugar do mundo, acaba se sujeitando às pensões e pecúlios fornecidos pelo governo para que não passem fome. Pois bem, lá nos Estados Unidos, o crédito é a base da economia. O crédito é tudo na economia. Não se pode pagar tudo em dinheiro, que já gera desconfiança, que é lavagem de dinheiro, que é dinheiro mal visto, mal obtido e de origem ilícita. Tudo tem que ser pago no cartão de crédito. Tudo tem que ser pago com cheque. Por quê? Para que você se obrigue a, sendo consumista, a comprar um carro novo a cada 4 anos, a adquirir uma televisão nova. Hoje, se você for querer acompanhar a evolução dos aparelhos eletrônicos, tu vai ter que comprar um celular a cada 6 meses, uma televisão a cada ano e assim por diante. Isso faz com que você se submeta a trabalhar do jeito e da maneira que teu patrão quiser. Senão, você fica desempregado. Desempregado, você começa a se sujeitar à imposição da informalidade. Mas essa informalidade que eu falo não é o fato de você montar um negócio próprio e vender água mineral na rua, e vender pastel, e vender alimentos na rua. Não é disso que eu me refiro. Somente disso. Eu me refiro que você se sujeita a cometer crimes, pequenos crimes, como, por exemplo, aqui no Brasil, trabalhar com jogos de azar. Ou querem que eu minta aqui e diga que não existe jogo do bicho no Brasil. Se sujeita a fazer contrabando, a ir no vizinho Paraguai comprar produtos e trazer esses produtos para vender aqui no Brasil sem pagar impostos. E, quando não, se sujeita a trabalhar para o crime organizado, que é o que ocorre na maioria das comunidades, que eu me recuso a chamar de comunidade uma favela, porque uma favela, as favelas não deveriam existir, são lugares que não têm infraestrutura, na maioria dos casos, não tem água encanada, não tem esgoto tratado, não tem ruas pavimentadas,
não tem áreas de lazer, não tem residências com um mínimo de conforto e segurança, e as ruas dominadas por bandidos. Essas comunidades que insistem em falar deveriam ser prioridade de nós brasileiros para que elas sumam, para que elas deixem de existir. Eu digo que sou contra a pobreza, sou contra a existência de pobres. Quero o fim da pobreza, quero o fim da existência de pobres. Quero que todo mundo tenha oportunidade de levar uma vida digna e saudável. Quando eu falo desculpa, eu estou começando agora, espero que vocês me perdoem as falhas. Quando eu falo de uma vida digna e saudável, eu quero falar que a pessoa tem que estar bem economicamente, tem que estar bem socialmente, tem que estar bem psicologicamente, tem que ter lazer e tem que ter moradia digna. Sem esses 5 itens, sem essas 5 coisas, a pessoa é considerada doente. E isso quem está falando não sou eu. A Organização Mundial de Saúde já falou isso há mais de 30 anos. Portanto, somos um país de pessoas socialmente doentes. E fisicamente doentes também. Porque não temos remédios, não temos assistência médica e não temos a segurança necessária para viver com tranquilidade no que depende do serviço público. Cobra-se muitos impostos e devolve-se poucos serviços. Por quê? Por causa da maldita da dívida pública. Por causa da maldita da dívida que escraviza o Brasil. Todo brasileiro nasce devendo. Todo, sem exceção. Devemos bilhões de dólares e não conseguimos pagar. Há séculos estamos mandando dinheiro, estamos mandando nossos produtos para fora do país e não conseguimos pagar. E nem a esquerda, nem a direita, nem o conservadorismo, nem a extrema-direita e nenhum partido político que se apresentou para governar o país resolveu e encarou esse problema de frente. Essa que é a verdade. Não podemos nos esquecer de que os partidos políticos do Brasil são uma mentira, são uma falácia. Eles têm programas, mas não cumprem os programas que eles se propõem. Em qualquer outra democracia em que um partido assume o governo, ele tem um programa de governo e vai agir em cima daquele programa. Aqui no Brasil entra Pedro, sai Paulo e continua a mesma coisa. Certo? Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A dívida é uma escravização. Se você é um devedor, como é o meu caso, se você é uma pessoa que tem dívidas, você é um escravo. Você está todo dia se sujeitando a tudo. Feliz é o homem que não deve. Feliz é o homem que consegue não ter que trabalhar para pagar contas, para pagar dívidas. É uma mentira dizer que o crédito é a base do crescimento de uma economia. Nenhuma empresa suporta dever. Nenhum banco suporta dever. Só quem suporta e se sujeita e sofre diariamente devendo somos nós, o povo. Nós diariamente levantamos com a dívida nos incomodando na cabeça e vamos deitar. Seja água, luz, gás, condomínio, seja impostos, IPTU, seja qualquer tipo de dívida, compras no comércio, dívidas de cartão de crédito. No Brasil, o ano passado, chegamos a ter 56 milhões de pessoas com nome sujo. 56 milhões de pessoas que são economicamente ativas estavam com o nome no Serasa Experian, que é o terror hoje de qualquer cidadão. Está chegando a um ponto que você não consegue mais trabalhar, você não consegue um emprego se o teu nome estiver sujo. Por quê? Para que você pague as suas dívidas sem discutir. Pague os juros que quiserem, pague da maneira que quiserem e quando quiserem. Então, a primeira deixa que eu quero deixar aqui no meu canal,
a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Não se iludam. Enquanto não resolvermos o problema da dívida pública brasileira, que o presidente Lula tratou de tirar do estrangeiro e transferiu tudo para dentro do país, nós vamos ter inflação, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter subdesenvolvimento. E não é o governo Bolsonaro que vai resolver isso em 4 anos. Nós precisamos saber a verdade. Precisamos saber que nós temos que nos sacrificar, trabalhar o máximo que pudermos e nos livrarmos das dívidas pessoais, das empresas e principalmente a dívida pública. Enquanto ela existir, nós seremos um povo atrasado. E não é nós, a América do Sul inteira, é nós, a América Latina inteira, é nós, os países da África inteiros, com talvez, sem nenhuma exceção, na verdade. Somos nós que vamos sofrer. Somos nós que vamos pagar. Hoje, eu não sei o cálculo ao certo, vou pesquisar isso, do valor da dívida pública brasileira. Mas pode ter certeza, o bebezinho que está chorando agora, o seu primeiro respiro na maternidade, chegando a este nosso mundo, já nasceu devendo. Já é uma pessoa com dívidas. Sequer pode se alimentar sozinho e já é uma pessoa com dívidas. Esse é o objetivo que eu tenho. É trazer a minha opinião, a minha visão, baseado em estudos que eu faço, baseado em livros que eu leio, baseado em cursos que eu frequento, ouvindo professores da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina, da França, da Inglaterra, da Itália, ouvindo pessoas desses países, eu tiro as minhas conclusões e quero passar para vocês. Muito obrigado, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe o lar de cada um, trazendo paz, saúde e prosperidade. Até lá.